Nós, então, aqui da Igreja Batista Itacuruçá, saudamos a todos os irmãos, todas as irmãs. De igual modo, saudamos aqueles que conosco participam pela internet, onde quer que se encontre nesse momento. E eu recebi, por favor, se assenta aí, uma mensagem agora há pouco, de uma pessoa da igreja, dizendo que pela primeira vez na vida dela e de sua família, não vão encerrar o ano na igreja, por causa de um problema de saúde na sua família. E essa mensagem me tocou profundamente. Primeiro porque, para essa família, esse é um momento muito importante na vida da família. Tão importante que todos sempre estiveram presentes nessa igreja, em outras igrejas das quais participaram nessa data. Também me tocou porque o motivo pelo qual não podem vir é um motivo de tristeza, de preocupação, diríamos mesmo de ansiedade. E também me tocou porque o fato mostra o que é a nossa vida. Mostra também que enquanto uns se alegram radiantemente, outros, mesmo reconhecendo a bondade de Deus e a bênção de Deus na vida da família, nesse momento experimentam tristeza. Como aqui há pessoas que neste ano tiveram momentos muito difíceis, com perdas de pessoas queridas, com enfermidades nos próprios corpos e mentes, mas hoje estão aqui. Então, ao mesmo tempo que temos que nos lembrar dos entristecidos no dia de hoje, temos que nos lembrar dos que se alegram na data de hoje. Eu ouvi en passant alguém falando na televisão hoje algo assim: temos que celebrar o ano que vai chegar. Não temos que celebrar o ano. Temos que celebrar o Deus que vai nos permitir viver esse ano. A celebração, como eu gosto de dizer, o verbo celebrar não é um verbo intransitivo. E o objeto direto desse verbo está claro. Nós temos que celebrar o Deus das nossas vidas, o Senhor das nossas vidas. É nesse sentido, nesse sentimento, nesse propósito, nesse alvo, que nos reunimos. Aqui temos pessoas que são da igreja, comumente, pessoas que vieram convidados por seus familiares. Eu quero dizer que todos são muito bem-vindos. Hoje, então, vamos refletir sobre a palavra de Deus, vamos tomar a ceia do Senhor juntos, vamos participar de batismos, vamos cantar juntos, algumas vezes com o coro da igreja, os nossos instrumentistas. É uma noite de alegria e de reflexão, uma noite de nos colocar, por isso viemos aqui, diante de Deus, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele sabe como serão os nossos próximos 365 dias, ou 6, não sei se é bissexto esse ano, né? Ele sabe. E nós colocamos diante dEle, na presença dEle, e queremos que a cada dia nós vivamos na consciência da presença de Deus nas nossas vidas. Eu vou convidar então aqueles que pela primeira vez vêm à nossa igreja participar do nosso culto, que fiquem em pé para receber o nosso abraço. Depois vamos orar então, consagrando este culto ao nosso Deus. Há alguém que pela primeira vez conosco? Fique em pé, por favor. Muito obrigado por sua presença. Só se aceite quando ganhar um abraço. Há mais alguém? Aqui temos, né? Temos a alegria de receber então a senhora, bem-vinda. Temos aqui da família da Vânia, que vai ser batizada daqui a pouco. Temos
várias pessoas, são todas muito bem-vindas. Desejamos que o Espírito de Deus possa ser sentido como estando presente sobre a sua vida, orientando a sua vida como a vida de todos nós. Vamos colocar em pé e vamos orar então nesse instante. Senhor nosso Deus, nos alegramos com o Senhor, porque o Senhor nos trouxe para cá nesta noite. O Senhor propiciou as condições para que aqui nós estivéssemos. Nesta hora, Senhor, nós nos lembramos, nossos irmãos, que experimentaram ao longo deste ano a partida de pessoas muito queridas e que os corações ainda choram por essas perdas. E te rogamos que o conforto teu, que até agora tem estado com esses nossos irmãos, esse conforto, esse consolo permaneça. Mas, Senhor, esta também é uma noite em que nós nos colocamos assentados, inclinados diante de Ti para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, que é sempre muito, muito, muito bom. E, Senhor, aqui estamos também para te agradecer por tudo aquilo que o Senhor foi para nós neste ano. O sustento emocional, o sustento espiritual, o sustento material, tudo o que nós somos e recebemos, tudo veio de Ti e nós te agradecemos. Então, Pai, nós te oferecemos este culto, que seja um perfume, um aroma, um cheiro suave, que chegue até a Ti, porque nós prestamos esse culto com o desejo que seja com toda a verdade e com um sentimento dedicado e consagrado ao Senhor. Oramos assim em nome de Jesus, que todos digam. Amém. Então, podem, por favor, se assentar. Ficamos de pé para saudarmos o nome de Jesus, nós, escolhida geração, nós, perdoados por Jesus. Essa canção, número 60, do cantor cristão Coroai.
Leamos juntos essa coletânea dos Salmos. Começamos todos juntos. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. O amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga ao Senhor a minha alma. Vamos orar. Senhor nosso Deus, receba este culto, Senhor. Queremos bendizer o teu nome, não somente com os nossos lábios, mas partindo dos nossos corações, com os nossos sentimentos, ó Deus. Que cada acorde, cada nota, cada fala, cada canto seja recebido por Ti. Ó Deus, nós queremos Te louvar em espírito e em verdade, porque sabemos que são esses adoradores que o Senhor tem procurado. E nós queremos que o Senhor encontre em nós esse tipo de adoração. Em nome de Jesus, o nosso Mestre, que eu oro agradecido. Amém. Cantemos ainda, Deus, somente Deus é digno de todo louvor e de receber o nosso culto, nessa noite e sempre.
E dizemos todos: amém. Por favor, os irmãos podem se assentar. Eu quero chamar então aqui agora, nesse momento, para subir e estar aqui ao meu lado, todos os irmãos que serão batizados nesta noite. Pode então vir, se colocarem em pé aqui, que vamos então orar por você, pela sua vida, desejando que a decisão que hoje selam seja para sempre uma decisão da sua vida, não importa a sua idade, a sua experiência, o seu conhecimento, mas que seja algo que signifique o compromisso de toda a sua vida. Nesse contexto, eu quero, enquanto vocês se aproximam, falar um pouquinho sobre o significado do batismo. Nós temos aqui, por exemplo, pode ficar um pouquinho mais assim, centralizados, para que todos vejam vocês. Eu não importa que me vejam, mas a vocês sim, isso é importante que vejam. Cada um aqui tem uma experiência, uma história, e nós temos o privilégio de ir acompanhando essas pessoas ao longo então de suas experiências. Mas eu quero registrar alguns sentidos do batismo, sem colocar em qualquer ordem. O primeiro sentido do batismo que quero mencionar é o sentido do pertencimento. No domingo que vem pela manhã, em que vou pregar sobre ser parte de um corpo, quero dizer então que nós entendemos, segundo a Bíblia, que pertencemos ao corpo de Jesus. Claro que um sentido figurado, mas a esta família ampliada, não uma família biológica, mas uma família espiritual. Então, quando nós somos batizados, nós passamos a integrar essa família. Em certo sentido, como se fôssemos filhos adotados, que não éramos da família, então nos tornamos filhos da família. Sentido de pertencimento. E esse pertencimento implica também em uma outra responsabilidade. Sendo parte do corpo, nós somos responsáveis por esse corpo. Não é verdade? Então, digamos que o Lucas aqui fosse o pé desse corpo. O que é que faz um pé? Um pé anda, né? Um pé se movimenta. Então, essa igreja, corpo, precisa de pés, não é? Assim podíamos pegar cada parte do nosso corpo para dizer, então, o corpo pode contar com a gente. Nós vamos fazer esse corpo andar, esse corpo ver, esse corpo enxergar, esse corpo sentir, esse corpo crescer. Pertencimento e participação. Mas também o batismo representa uma vontade, um desejo, como vocês disseram em sua profissão de fé, de testemunhar daquilo que vocês creem. Vocês creem que Jesus Cristo é o seu Senhor e seu Salvador. Descer aquelas águas daqui a pouco representa exatamente essa fé, esse compromisso público, esse desejo de falar, é isso que eu sou, é isso que eu creio. Vocês sabem que hoje nós temos um pouco de receio de falar quem que nós somos, porque as pessoas podem cobrar da gente, mas é exatamente isso. Nós somos cristãos e que nos cobrem atitudes, gestos, corações de pessoas que foram batizadas. Eu poderia apresentar outros elementos, mas vou deixar um outro para a hora lá do batismo. Então eu quero orar agora por vocês, aí vocês vão subir, né? O Lucas comigo, a Luísa e a Sofia e a Vânia ali à minha direita, né? E daqui a pouco então eu vou descer, vou subir para descer, né? Aí eu vou chamar vocês, vão estar um pouquinho acima de mim na escada, eu vou então batizar vocês 3. Não vou batizar 4 hoje. Aguardem que saberão o que vai acontecer. Ok? Vamos mais uma vez nos colocar em pé, vamos então dar graças a Deus por esse momento. Senhor, te damos graças por esses 4 irmãos
que hoje, ao descerem as águas, declaram que pertencem ao corpo de Jesus, à família de Deus aqui na terra. Temos uma pessoa adulta, temos 3 crianças, todas com plena convicção do gesto que fazem, da decisão que tomaram. E a nossa oração de todos nós aqui, feita esta oração por meu intermédio, mas pedindo em nome de Jesus, é que o Senhor fortaleça a vida de cada um, de cada uma, nesta noite, a partir desta noite, para que o compromisso hoje, aqui publicamente firmado, não seja apenas um símbolo, embora seja um símbolo, seja de fato uma aliança firmada com o Senhor para sempre. Que aqui nos abençoe, para que sejamos a igreja que o Senhor quer que nós sejamos. E aqui nós os abençoemos também com o nosso testemunho, inspirando cada um a uma vida que fale com a vida e com as palavras de Jesus Cristo, em nome de quem nós agora oramos. E todos digam, vamos então juntos. Os demais podem então se assentar.
ensina-nos e nos ajude a sermos fiéis, tanto quanto o Senhor é para conosco, Deus. Que esse ano que termina, nós possamos reconhecer como a sua fidelidade esteve do nosso lado e que o ano que se inicia, nós possamos fazer o compromisso de sermos fiéis ao Senhor de igual modo, Deus. Obrigado por Jesus, obrigado pela nossa salvação. Em nome dele nós oramos. Amém. Os irmãos podem então levar as salvas. Vou chamar então aqui, primeiramente, a Sofia. O batismo é algo tão importante que Jesus mesmo se submeteu ao batismo. E o batismo, como lemos no Novo Testamento, é um símbolo do arrependimento e da confissão que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Eu falei de pertencimento, eu falei de compromisso, eu falei de integração a uma família, mas se pudéssemos hierarquizar, dizer que o principal sentido, significado do batismo é este: é um símbolo, por isso é uma imersão, o corpo desce completamente sob as águas, o corpo volta das águas, simbolizando a morte para uma vida dominada pelo pecado e o nascimento ou a ressurreição para uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Evidentemente que é um símbolo, mas é importante que afirmemos que esse símbolo tem um profundo significado, está marcado, arraigado no nosso coração. Então pergunto a você, Sofia, você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador? Sim. Então eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse aqui é o Lucas, 9 anos. Você vai dizer, mas batizou muito cedo. Não, muito tarde. Porque ele quer se batizar há muito tempo. E nós pedimos que esperasse um pouquinho. Então está mais do que na hora, né, Lucas? Então você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador, Lucas? Sim. Então eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe. Assim como perguntei aos demais, você ouviu, eu lhe pergunto, Vânia, você crê em Jesus como seu Senhor, o seu Salvador? Sim, pastor, eu creio. Então eu batizo você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo será feito pelo pastor Eric Lopes, e ele vai chamar então a quem ele vai batizar agora e qual o grau de parentesco com ele. Vem, Luíse. Luíse é minha filha. Eu não posso dizer nem que é caçula, porque só é a única filha, só pode ser a caçula mesmo, né? Luíse, você confessa que Jesus Cristo é o seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim. Então
Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura do Salmo 31, 21 e o 29, 11, conforme o nosso programa de culto, nesse momento em que nós vamos ter a oportunidade de colocar diante de Deus as nossas necessidades. O salmista diz então: bendito seja o Senhor, vamos dizer todos juntos? Bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo. Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Tem um episódio na vida do povo de Israel, meus irmãos, que é muito significativo para esse momento que nós estamos vivendo. O povo, num determinado instante em que ele deveria entrar na terra prometida, Moisés, o seu líder, envia 12 representantes, 12 líderes das 12 tribos de Israel, para que fosse fazer um reconhecimento na terra. E olhasse se a terra era boa, como é que eram as condições das suas fortalezas, como é que era a sua segurança, como é que era o solo, se produzia bons frutos. E esses 12 homens retornam, 10 com uma visão de que a terra era boa, de que produzia bons frutos, mas que as dificuldades eram muito grandes e que não valeria a pena enfrentar ali aquela situação para conquistar aquela terra. Somente 2, Josué e Caleb, voltam tinham a mesma impressão, viram as mesmas dificuldades. O povo era um povo grande, era um povo forte, o exército era um exército também bem armado, mas eles tinham, a visão deles diferenciava num detalhe. Nós estamos na iminência de entrar no novo ano, 2014. E aí a gente vai lá no ano de 2014 e você vê muitas dificuldades, você vê muitos problemas, assim como aqueles 10 homens que retornaram de Canaã com esta visão. São muitos os problemas, são muitas as dificuldades, não vale a pena, nós vamos perder. A diferença de Josué e Caleb não foi de não enxergar os problemas e as dificuldades, foi que Josué e Caleb sabiam que existia um Deus por trás deles, que era maior do que todos os problemas, do que todas as dificuldades, de que todos os obstáculos. O Deus que estava com o povo de Israel era superior aos problemas e às adversidades que eles iriam enfrentar ao entrar em Canaã. Você, com certeza, vai ter dificuldades em 2014. Você, com certeza, vai enfrentar grandes problemas em 2014. Não tenha dúvida com relação a isso, porque é bíblico. No mundo, tereis aflição. Pode ser econômico, pode ser questões familiares, pode ser questões de saúde, mas, com certeza, você ou alguém ao seu redor vai te fazer sofrer, vai te fazer chorar. Coisas que acontecem no mundo, acontecem também com aqueles que temem a Deus. O nosso grande diferencial é aquele que foi enxergado por Josué e Caleb. Nós servimos a um Deus que é muito maior do que todos os problemas, do que todas as dificuldades. E é Ele que nos dá a força e nos capacita para enfrentar os nossos problemas. E é com essa convicção que nós, nesse instante, nós vamos colocar os nossos problemas diante de Deus. Nós vamos cantar um hino, que fala que cada instante, aos pés de Jesus, nós somos mais próximos dele. E se você tem algo a colocar diante de Deus, se você vislumbra um desafio grande já nesse início, nessa primeira semana de 2014, você pode se levantar, você pode se ajoelhar, você pode vir aqui à frente, mas não deixe que o tamanho do seu problema ofusque o tamanho do Deus que você serve. Porque maior é o que está em nós do que está no mundo. Não tenha dúvida com relação a isso. Maior é o seu Deus. Os problemas se tornam gafanhotos, assim como aqueles 10 que voltaram achando-se gafanhotos diante dos problemas que iriam enfrentar em Canaã. Na realidade, os problemas se tornam gafanhotos diante do Deus que nós servimos. Enquanto nós cantamos, coloque diante de Deus aquilo que nesse instante perturba o seu coração.
Boa noite, irmãos. Essa daqui é a Isabel. Ela é a prova de que Deus responde nossas orações. Mas prova maior é Jesus Cristo, morreu na cruz pelos nossos pecados, e é o intercessor, mediador perfeito entre nós e Deus. E agora nós vamos a Ele para colocar diante da presença do Pai toda a nossa preocupação, nosso embaraço, nossos problemas, sabendo que ao lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, Ele tem cuidado de nós. E eu convido você, na mesma confiança que temos junto a Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, a confiar o seu problema, confiar a sua angústia. O Senhor cuida de você, cuida de cada um de nós. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este privilégio que temos de prestar este culto nessa noite significativa para cada um de nós. E como fomos ministrados pela Tua palavra nessa noite, podemos confiar que o Senhor tem para nós um lugar de descanso, um lugar que mana leite e mel, um lugar em que vamos dizer que foi o Senhor que nos guiou até aqui e por isso te somos gratos. Mas sabemos, Senhor, que assim como Israel, o teu povo, teve que passar pelo deserto, nós também temos que passar por dias difíceis. E é nos dias difíceis que a tua fidelidade se prova. É nos dias difíceis também que a nossa confiança é testada. Mas nós te pedimos a tua ajuda, porque assim como no deserto, há tantos séculos atrás, o Senhor caminhou junto com o teu povo, dia após dia, noite após noite. A nossa confiança é que o Senhor está caminhando junto conosco, no nosso vale de lágrimas, no nosso vale de dor, porque sabemos que temos um Deus que não desiste de nós, está ao nosso lado. Então agora, Senhor, te pedimos a tua intervenção sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui clamando por algo que lhe parece impossível, mas que sabe que o Senhor é capaz de fazer, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Nós temos confiança em Ti, Senhor Jesus. Senhor, te agradeço pela vida da minha filha, da minha família. Amém, Senhor. Pelo sustento que o Senhor tem nos dado, pela certeza de que Isabel está nas Tuas mãos e esse é o melhor lugar do mundo para se estar. E assim como ela está nas Tuas mãos e nós também, apesar de imperfeitos que somos, eu te peço que nessa noite, a partir do início desse ano, possamos ter esse hábito de entregar tudo ao Senhor, porque o Senhor é capaz de cuidar daquilo que é impossível para nós. Ó Pai, consola os corações agora que precisam da Tua consolação, traga paz àqueles que estão clamando por ela, cura, Senhor, aquele que está em busca de alguma cura, mas, Senhor, se nada disso que nós estamos pedindo for feito, porque o Senhor apraz fazer outra coisa diferente disso, tão somente cumpra a Tua palavra, que é aquela promessa que estaria conosco até a consumação dos séculos. Nós sabemos que o Senhor está conosco. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua consolação é sensível a cada um de nós. E te pedimos agora, Senhor, que Tu nos ajudes, Tu firmes os nossos passos, Tu estejas com cada desafio desta igreja, cada desafio, Senhor, da liderança dessa igreja. Intercedemos pelos líderes, para que a Tua vontade se cumpra através da vida deles em nossas vidas, e que essa igreja possa crescer para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Todos podem se assentar. O coro vai cantar uma música agora, mas antes de cantarem, pode continuar em pé. Eu quero dar duas palavras. Uma sobre o que o pastor André disse agora, que talvez alguns não entenderam, quando ele disse: esta é a minha filha Isabel. Porque a Isabel, ou Isabelzinha, como a chamamos aqui, para distinguir das outras Isabel da igreja, nasceu com uma deficiência no seu coração. E a cada período marcado, ela é levada à sua cardiologista pediátrica especializada. E a cirurgia
fica então para a próxima visita. Isso já tem alguns meses. Por isso ele disse que até agora Deus mostrou o seu amor, não levando a Isabel para a cirurgia. Mas disse que se levar, também essa é a vontade dele. Mas até agora não levou, damos graças a Deus por isso. E para o coro, quero dizer uma palavra ao coro. A música que vocês vão cantar hoje, agora, nesse momento, o Pai Nosso, eu vou pregar sobre ela ao longo de todo o ano de 2014. Sempre pegando cada frase dessa música, cuja letra não é do autor que está aí marcado, malote, é Jesus Cristo, não é? Apenas está aí musicada uma lindíssima canção de uma diviníssima oração. Então, ao longo de 2014, esta oração, canção, hino, vai ser o tema de todos os nossos cultos da Ceia do Senhor, no primeiro domingo de cada mês e no terceiro domingo. E em alguns, vocês estarão presentes cantando esta música e outras, como nesta noite. Amém. No domingo passado, manhã e à noite, eu lhes trouxe a história de Elias. Eu quero usar também essa história nesta noite para falar sobre
o poder da visão que vem de Deus. E eu começo por lembrar uma reclamação que praticamente os últimos presidentes todos do Brasil têm feito, de que o brasileiro tem um gostinho pela fracassomania. Hoje mesmo, depois de um assalto que ele sofreu, o jornalista disse: isso é viver num país que não deu certo. Mas me marcou profundamente uma reportagem que eu li na Folha de São Paulo por ocasião do Natal. E sempre que eu leio os jornais que falam em números, eu já duvido, porque jornalista e número não combinam. Eles raramente acertam. Jornalistas em geral, os de economia, espera-se que acertem. Eles erram nos percentuais. Realmente é uma dificuldade. Eu fui diretor de curso de jornalismo e eles detestam matemática e depois assassinam as manchetes e os leads dos jornais. E essa foi muito interessante. Eu vou ler um pouquinho da matéria para vocês e vai ficar bem claro o que eu estou dizendo, esquecendo aqui de qualquer tipo de política partidária que não venha ao caso nesse instante. O título era o seguinte: vendas de Natal têm o pior desempenho em 11 anos. Lead, isto é, resumo: crédito restrito, confiança em baixa, juros em alta e dólar mais caro levaram os brasileiros a reduzir o ritmo de consumo neste Natal, a principal data do ano para o comércio. Balanços preliminares indicam o pior desempenho em 11 anos. Segundo parágrafo. As vendas do varejo no país subiram 2,7% no período de 18 a 24 de dezembro, comparado com o ano anterior. Dados de outra consultoria indicam perda de ritmo. O crescimento foi de 2,5% ante os 4,1% registrados em 2012. Nos shoppings, as vendas tiveram um incremento de 5%, o menor ritmo dos últimos 5 anos. No comércio eletrônico, pela internet, as vendas de final de ano superaram as expectativas. Tiveram um avanço de 41% em relação ao ano passado, quando se esperava, otimisticamente, um crescimento de 25%. O que eu acabei de ler, mesmo que não é economista, sabe que não tem nada a ver o texto com o título. O que eles quiseram dizer é que, em relação a anos anteriores, o crescimento não foi tão grande. Mas o título foi. A gente só passa na banca e lê assim: vendas de Natal têm o pior desempenho em 11 anos. A presidente Dilma deu uma longa entrevista, mais de 2 horas. Eu assisti 1 hora e tanta dessa entrevista de madrugada. E ela então dizendo que o governo tem que ser otimista. E ela perguntava: me diga aí, vocês jornalistas, um governo de algum país que seja pessimista. É a nossa tarefa ser otimista. É assim que o Brasil se desenvolve e o Brasil cresce. Claro, cada um aqui já tem a sua opinião formada a respeito do governo, mas não é esse o ponto que eu quero mostrar.
Eu quero dizer que a economia tem uma dimensão psicológica. Então, se o pior desempenho é esse de 11 anos, eu não vou comprar. Eu tenho que guardar o dinheiro. Eu não posso gastar, porque vai vir uma crise tremenda desse país. Vamos segurar, não vamos comprar nada. Aquela ideia de comprar um imóvel, não vamos comprar. De comprar um carro, não vamos comprar. Porque nós estamos na pior crise da história da humanidade em nosso país. Depois os economistas vão dizer que eu estou errado aqui, mas eu não estou falando de economia. Estou falando de psicologia, de como nós nos comportamos. E eu quero aplicar isso também à nossa vida pessoal. Há 4 tipos de pessoas. Claro, entre muitas, eu quero mencionar 4. O primeiro é o queixoso. Aquele que é sempre vítima. Igualzinho aos empresários. Todos eles, você pergunta, péssimo esse ano. Só crescemos 10%. E igualzinho aos políticos, que o governo tem que fracassar, porque o ibope desse político candidato sobe. Essa é a lógica. Nós não podemos nos deixar levar por esse tipo de lógica, porque a nossa vida está em jogo. O deles é um jogo. E o nosso é a nossa própria vida que está em jogo. Há pessoas que passam a vida inteira se queixando da vida. Se queixando porque o seu pai batia nele. A sua mãe trabalhava fora, não dava atenção. A vida inteira. Isso foi há 60 anos. Eu espero que você não seja um queixoso. Não seja um como aquele antigo desenho animado, que nem é do meu tempo, eu ouvi nos livros, ó céus, ó terra, para que nasci, não é? Tem gente que vive a vida inteira assim. Há alguns aqui na igreja. Todo domingo, na fila dos cumprimentos, me dizem as mesmas coisas. Estão vivos, estão viajando, estão bem nas suas profissões, mas, pastor, está muito difícil. Segundo, tem o pessimista. Um dia fez alguma coisa, não deu certo. Também agora, se eu fizer, não vai dar certo, não vou fazer. Pessimista, se eu posso usar uma imagem, está sempre em busca de um ponto preto numa folha branca. Realmente, essa página aqui está toda branca, mas tem um pontinho aqui que está preto. O que é verdade. Mas o que significa um ponto preto que representa 0,001% de uma folha toda em branco? Ou o contrário, uma folha toda preta e um pontinho branco. É como tenho aqui esse equipamento, ou melhor, essa folha aqui. Olha que folha bonita. Mas está dobradinha aqui, né? Mas o que é mais importante? A folha toda ou o dobradinho aqui? São os pessimistas. Eu espero que você não seja pessimista. O fato de que você fez algo no passado não deu certo, não quer dizer que agora não vai dar certo. Você é mais experiente, mais forte. O mundo mudou. Tente de novo. Terceiro grupo é o grupo do otimista. Tudo vai dar certo. O que não é verdade. Não adianta vestir de branco no final do ano. Isso não vai garantir que no ano que vem ele vai ser ótimo. Eu tenho um conhecido de uma grande organização que é ateu. Nós conversamos muito, ele trabalha numa organização de comunicação.
De vez em quando nos encontramos. E aí ele me manda sempre, no final do ano, um brinde. Esse ano ele me mandou uma agenda grande, que sempre manda, mas junto tinha uns cordõezinhos. Aí eu vi que uma cor tinha um cordãozinho de tecido, de pano. Um era verde, outro era amarelo, outro era branco. Por que as cores diferentes aqui? Como fitinhas, que tem um certo estado nosso aí. Aí tem, dentro da gente tinha uma legenda. A fitinha amarela é a riqueza, é a prosperidade, é o que queremos para você. A fitinha não sei o quê. Disse, mas o cara não é ateu? Não, o otimista, a gente tem que saber que é muito bom ser otimista, mas ser otimista não garante o sucesso. Mas há um quarto tipo de pessoas, esse sim, é o esperançoso. A esperança é diferente do otimismo. O otimismo é de dentro para fora. A esperança é do alto para baixo. É de Deus para o ser humano. O esperançoso canta o Salmo 60, 12. Com Deus faremos proezas. Na versão mais antiga, ou com Deus conquistaremos a vitória. Não é otimismo, é esperança. Eu não estou sozinho, como aqui já foi mencionado, porque Deus está comigo. Com Ele, então, eu farei proezas. Com Ele, então, eu conquistarei vitórias. Como era Elias? Bem, temos que ser verdadeiros. Houve um momento na vida de Elias, 1 Reis 19, em que ele foi queixoso. Depois de um grande sucesso, em que ele derrotou 850 profetas, humilhou Jezabel, a toda-poderosa da época, e o rei, seu marido também. Mas depois, quando soube, fizeram uma fofoca e disseram que a Jezabel ia matá-lo, ele então escondeu-se numa caverna e disse, ó céus, ó terra, para que nasci? No entanto, os capítulos 17 e 18 nos falam de um outro Elias. Eu gostaria muito, eu estou repetindo essa história pela terceira vez, que eu gostaria que a história, se você a conhecesse, você começasse a se lembrar sempre dela, e se não a conhecesse, se lembrasse de ler essa história, que é magnífica, porque continua. Eu mencionei isso em outro momento. Elias, depois daquela experiência retumbante, e depois da sua experiência de fracasso, em seguida ele foi por Deus capacitado, por isso ele era homem de esperança, a fazer coisas que extrapolaram a nação onde ele vivia. Diríamos, Elias deixou de ser um profeta nacional para ser um profeta internacional. Aumentou os seus horizontes. Vale a pena ler a história de Elias. E hoje, então, eu quero dizer que Elias era um homem esperançoso. E, nesse sentido, ele é um modelo para cada um de nós. A história, vou resumi-la bem rapidamente. Havia um rei em Israel chamado Acabe, que seguia os deuses de sua esposa fenícia Jezabel. Deus então levanta o profeta Elias para chamar o povo ao arrependimento, porque o povo tinha se prostrado aos deuses Baal e Astarote e outros, trazidos, importados pela rainha Jezabel. O trabalho de Elias começa quando tem início em Israel, na parte norte, chamada também de Samaria, uma seca. Ele então vai até o rei e disse, vai continuar essa seca até que eu avise.
Baseado em que ele disse isso? Baseado em que Deus disse isso a ele. No segundo momento, a história continua. E Elias, então, capítulo 18, manda dizer a Acabe que pudesse se preparar, porque ele já ouvia barulho de chuva pesada, como estamos ouvindo agora. Acontece, como já mencionei, não havia barulho nenhum, nem nuvem nenhuma. Mas Deus disse a ele que ia chover, foi o bastante. Então, pela fé, Elias ouviu o barulho de chuva pesada. Eu fiquei pensando, será que Elias blefou? Aos olhos humanos, blefou. Mas ele estava com olhos e ouvidos divinos. Ele auscultou os firmamentos declararem que vinha chuva pesada. E a partir daí, ele então começou a ministrar, a falar ao rei. Elias, portanto, é um homem de fé. E todo homem de fé, toda pessoa de fé, é uma pessoa confiante. Elias é um homem de fé em Deus. E todo homem de fé em Deus é confiante no poder de Deus. Se Deus diz que vai chover, vai chover. E se não vai chover, não vai chover. Elias, então, tem fé, confiança e coragem. Mas eu quero trazer à sua mente agora algo mais de Elias, que é a sua fé, visão. Por visão, estou aqui me referindo a ver aquilo que ainda ninguém está vendo. Quando a gente, antigamente tinha no Brasil uma revista chamada Revista Visão, e ela todo ano elegia o homem de visão do ano. Que era o homem de visão? Era o homem que se destacava, geralmente no plano empresarial, às vezes político, da média, e via coisas que ninguém estava vendo. Elias é alguém que experimentou o poder da visão. Porque a fé fez Elias ver o que ninguém estava vendo. Já ouço o barulho de chuva pesada. Encantadora esta frase. Com seus ouvidos naturais, Elias não ouviu trovão algum. No entanto, com seus ouvidos espirituais, escutou os trovões e com os olhos espirituais viu os relâmpagos cruzando sobre o mar Mediterrâneo. Mas o que é a fé? A fé é precisamente, diz o autor aos Hebreus 11:1, a certeza daquilo que esperamos. É extraordinária essa frase. A fé é a certeza, palavra tranquilamente inteligível, daquilo que esperamos, que vai acontecer. É a certeza. E mais ainda, o autor, não satisfeito, comete um paralelismo, isto é, repete a mesma ideia com outras palavras, dizendo o seguinte: é a prova das coisas que nós não vemos. Prova das coisas que nós não vemos, isto é a fé. Relembro-lhes então. Pela fé, Noé viu o dilúvio e a sua arca pairando sobre as águas, meses antes do dilúvio. Pela fé, Abraão viu a terra prometida, que nunca vira antes. Pela fé, Moisés viu seu povo chegando ao fim da caminhada, embora não tivesse ainda atravessado o rio que separava a terra
prometida da terra onde se encontravam. Pela fé, Davi viu o templo que o seu filho construiria. Pela fé, Ezequias viu respondida a sua oração por mais dias de vida. Pela fé, Isaías viu o fim do cativeiro do seu povo. Pela fé, Maria de Nazaré viu o Messias, quando o bebê sequer se movimentasse no seu ventre. Pela fé, José de Belém viu que estava participando da história da salvação do mundo. Pela fé, os pastores de Belém viram chegar a alegria dos homens e contemplar o Messias ainda menininho. Pela fé, Simeão de Jerusalém viu no seu colo o Salvador do mundo. Pela fé, Maria Madalena viu a ressurreição de Jesus. Pela fé, Pedro viu o judaísmo dos judeus se transformar no cristianismo para todos, no mundo inteiro. Pela fé, Paulo viu o evangelho alcançando todo mundo com a graça de Jesus Cristo. Pela fé, João, em Pátimos, viu o novo céu e a nova terra, onde todos vamos morar pela fé, quando um dia terminar a nossa jornada aqui. Pela fé, Lutero viu o cristianismo se voltando para a Bíblia. Pela fé, William Carey viu o evangelho sendo pregado fora da Europa. Pela fé, Martin Luther King Jr. viu que os brancos e negros eram iguais em seu país, que os segregava naquele tempo. Pela fé, Martin Niemöller viu Adolf Hitler derrotado. Pela fé, William Tsminger, L.M. Bratia, Davi Gomes, Bill Ichter, Mário Barreto França viram a pátria brasileira amando a Jesus Cristo. Pela fé, Elias viu a chuva chegando sobre o reino de Israel, embora a seca crepitasse. Deus não disse que choveria? Elias ouviu e creu. A história, então, que nós lemos deixa bem claro, quando Elias disse que ia acontecer o que ia acontecer, em seguida ele se ajoelhou para orar e pedir a que Deus confirmasse aquela promessa que estava no seu coração. Quando ele deu a ordem ao seu ajudante para ir contar ao profeta Acabe que ia chover, não havia qualquer indício de chuva, mas ele viu e ele ouviu. Uma pessoa de visão. Eu espero que você seja uma pessoa de visão. Espera no Senhor de que Ele lhe renova as forças. Uma pessoa de fé corre e não desanima, anda e não se cansa. Uma pessoa de visão voa alto como as águias. Essa igreja aqui tem uma história muito bonita. Sem fazer qualquer juízo aqui ao passado. Houve momentos também em que os pessimistas venceram. O não vai dar certo venceu. O não vai acontecer o que está dizendo venceu. Não faço nenhum juízo sobre isso. Entendam o que eu quero dizer. Mas, há muitos anos, logo após esse jardim, havia um terreno proposto para que a igreja comprasse. E os pessimistas disseram: não vamos conseguir pagar. Não vai dar certo. Não precisamos desse terreno. E hoje é um prédio de mais de 20 andares. A igreja se reuniu e decidiu que não iria comprar. De novo, há testemunhas aqui daquela época.
Eu presenciei distantemente, não era membro da igreja, apenas seminarista. Claro que na história não tem si. Mas se nós tivéssemos comprado, a história seria outra. Eu digo isso, meus irmãos, que se aplica à vida de cada um de nós. Há pessoas aqui que já tiveram oportunidade de comprar um apartamento, mas disseram, não vamos conseguir pagar. Não vai dar. Isso não é para nós. Está muito além da nossa capacidade. E não compraram. Mas podiam ter comprado. Eu acho que isso acontece com todos nós. O porteiro do meu prédio, um deles, perguntei, fulano, você estudou até que série? Ele deve ter uns 35 anos, mais ou menos. Eu fiz o 2º grau, completei o 2º grau. E a faculdade? Agora não dá mais tempo. Eu falei, é claro que dá mais tempo. Vai estudar, rapaz, vai ficar a vida inteira nessa função? Nada contra essa função, mas é isso que você quer para o resto da sua vida? Não é isso que eu quero, mas você vai ficar. Sem estudar, é o que você vai ficar. Se você quiser, está ótimo, excelente. Temos amigos maravilhosos, porteiros, nada contra a profissão. Mas se não é o projeto de vida da pessoa, ela tem que buscar outro projeto de vida. Mas se você for queixoso, meu pai não deixou nada para mim. Eu não tenho nenhum apartamento, meu pai não deixou para mim um apartamento. Vai ficar sem apartamento. Seu pai não deixou, não vai deixar mais. Ou os pessimistas. Queria tanto melhorar minha vida profissional, mas surge a oportunidade. Não, eu tenho medo, não vou conseguir. Vou fracassar. Sozinhos. Se sentem tais pessoas, quando na verdade não estão sozinhas. Deus nos capacita para ver à frente. Deus nos capacita a fruir hoje uma realidade que ainda vai acontecer. É pela fé. E se nós pegarmos todos os grandes homens e mulheres da Bíblia, todos foram grandes porque simplesmente viram além do seu povo. E o pastor Alceni mencionou exatamente aqui Caleb. A maioria disse, não vai dar certo, vai ser um fracasso, vamos perder, não vamos enfrentar os anaquins, que nunca soube se existiram na verdade, mas imaginavam que lá habitavam anaquins, gigantes, e que as cidades eram fortificadas com muros elevados, guardas armados até os dentes, inexpugnáveis, inconquistáveis, invencíveis, inderrotáveis. Mas 2 disseram, quantos 10? Que isso? Claro, por nossa própria força, não. Mas tendo Deus conosco, vamos conquistar. E conquistaram. 2 venceram os 10. Como na sua família. Alguns são pessimistas. Não podemos ir atrás deles, não vão realizar nada. Só os que têm esperança, que têm visão dada por Deus, é que realiza. Deus capacita a nossa família para ir além dos horizontes anteriores. Com os seus membros estudando, conquistando mais. Isso começa, meus irmãos, minhas irmãs, quando o pai e a mãe de hoje percebem que eles mesmos podem ser mais do que foram os seus pais e mães. Porque os filhos deles vão ver, então, que também podem ir além do que os seus próprios pais foram. Vão abraçar a visão e não apenas uma análise da realidade. Deus nos capacita para, diante de um relacionamento quebrado, uma vergonha sofrida, uma derrota experimentada na família ou fora dela, no contexto mais
pessoal, Deus nos capacita para vermos a restauração, o soerguimento. Deus nos capacita para tomarmos ações que nos permitem reajuntar o que estava separado. Foi para mim inspirador conversar com o nosso missionário na China, que estuda pelo menos 18 horas por dia o mandarim. E durante 3 ou 4 anos, só vão fazer isto. Mas sabe por que fazem isto? Porque têm a visão que daqui 3 ou 4 anos vão poder pregar e testemunhar e ensinar em mandarim. Hoje não estão vendo isso. Hoje não estão percebendo isso. Hoje vem um programa de televisão e dão uma rápida pincelada, entende a ideia geral. Hoje no ônibus não consegue conversar se a pessoa acelera a sua conversa, mas tem a visão que daqui a 3 anos vão falar fluentemente o mandarim e evangelizar os chineses. É isso que faz diferença nas nossas vidas. Visão do que Deus pode fazer conosco. O apóstolo Paulo escreveu uma frase belíssima em 1 Coríntios 16, 5-9. O apóstolo Paulo escreveu um parágrafo belíssimo aos Coríntios, 1 Coríntios 16, 5-9, ele diz o seguinte: depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, onde quer que eu vá. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Paulo realizou o que realizou, porque era um homem de visão. Quando ninguém viu, ele viu uma porta escancarada para pregar o Evangelho, embora visse no meio do caminho também os adversários. Deus capacita um cristão que, diante do seu próprio pecado, diante de seus hábitos abomináveis, rejeitáveis, para si projeta uma vida de santidade e já antevê esse tempo em que a mente de Cristo será a sua mente. Por isso, o autor aos Hebreus nos aconselha assim: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aqui nesse santuário tem uma pessoa que correu hoje pela manhã a São Silvestre. Por que ela correu? Tirou uma foto da medalha e me mandou a foto. Ela correu por muitos motivos, os quais eu não sei. Mas ela correu para vencer. Ela olhou para o final daquela distância e, apesar das suas possíveis dificuldades, que eu não sei quais são, ela viu que ela podia correr e terminar a corrida. Pediu que pessoas orassem por ela. Terminou e me mandou, e para outras pessoas, claro, a foto da sua medalha. É isso que está dizendo aqui o autor. Olhando o nosso alvo, vendo o alvo e vendo que podemos chegar lá. Tendo os olhos, continua o autor então, fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus, homem de visão,
pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Vírgula. E assentou-se à direita do trono de Deus. Quando estava ajoelhado, com o sangue vertendo do seu corpo no jardim de Getsêmani, em que clamou: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Eu posso dizer que, ao mesmo tempo, ele teve a visão do lado direito do trono do seu Pai, disponível, aberto, à espera dele. É para lá que eu vou. Jesus cumpriu, portanto, a sua missão, olhando para a alegria que resultaria do exercício da sua missão. Jesus viveu a sua visão. Então eu termino assim. Com toda honestidade, coisa difícil, eu sei, quando se trata da gente mesma. Como é que você se posiciona diante das tarefas da vida? Você é queixoso ou queixosa, pessimista, otimista ou esperançoso, esperançosa? Você crê que com Deus você conquista proezas? Como se posiciona? Como se avalia isso? Segundo, veja se a sua visão é própria, é uma visão de Deus para você. Se for de Deus, não há a menor chance de ela não se realizar. E se for sua, aprovada por Deus, não há a menor hipótese de também ela não se realizar. Coloque a sua visão diante de Deus. Se Ele a santificar, ela vai acontecer. Aliste-se nas fileiras dos que querem realizar a visão de Deus. Eu termino com um versículo magistral de Abacuque 2:1. Diz ele: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Quem toma posição sobre a muralha vê o que ninguém está vendo. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Abacuque, na sua oração, está se alistando no grupo dos que querem realizar a visão de Deus. Abacuque é alguém que tem um programa de vida para a sua própria vida. Nós fazemos internamente, mesmo que não divulguemos, nem mesmo escrevamos nossos desejos para 2014. Quem sabe alguém aqui ouvindo a história de alguém aqui presente que foi a São Silvestre pensou assim: eu também vou correr a São Silvestre. Lindo propósito. E cada um sabe o que tem que fazer para chegar lá. A questão é saber se nós queremos fazer o que temos que fazer para chegar lá. É um exemplo de tantas outras realizações, atividades, que nós podemos nos colocar nas mãos de Deus para ser Elias na vida de Acabe. Há muitos Acabes esperando Elias. E Deus está esperando que se levantem Elias para derrotar os Acabes. A minha oração para mim mesmo, para você, é que nós todos sejamos como homens e mulheres, como estudantes, como profissionais, como
casais, como pais, como filhos, como ministros que somos todos de Deus, nós tenhamos as visões de Deus e que nós nos coloquemos sobre a muralha para fazer aquilo que Deus espera que nós façamos. E quando nós fazemos o que Deus espera que nós façamos, além de agradar a Deus como um cheiro suave, nós nos realizamos como pessoas. Nós somos felizes. Só a felicidade quando nós fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos, porque Deus só nos pede o que é melhor para nós mesmos. Que Ele então nos abençoe. Vamos então agora participar desse instante, celebrando a ceia do Senhor. Eu quero convidar então, para que venham primeiramente aqui ao meu lado onde eu estarei, nossos irmãos que foram batizados e que pela primeira vez vão tomar conosco então, como membros da igreja, a ceia do Senhor. Pode ver todos que foram agora batizados então, para receberem aqui as suas Bíblias e o certificado deste batismo. Por favor. Vou chamar aqui a Severina, que não vou dizer que é a irmã mais velha, porque eu não sei se é. Jamais diria, se soubesse também, para entregar então a Bíblia à irmã Vânia. Severina, que é a irmã da Vânia. Vou pedir então a Mônica para entregar aqui a Bíblia para a Luíse. Pode ir entregando aí. Tudo bem? Agora você vai receber a sua Bíblia, né? Bonitinho, você nunca mais pode esquecer, olha que bonito, ó. Né? Bíblia NVI. Vou chamar então aqui os seus pais. Podia ser os avós, mas vou chamar os pais para entregar então a sua Bíblia. Não, eles que vão entregar. Um entrega a Bíblia e entrega o certificado, né? E os avós fotografam. E vou pedir então aos pais da Sofia para que também venham entregar aqui a Bíblia e o certificado dela. Pode vir a irmã também ajudar, que a Bíblia é muito pesada, pode vir. Entrega para os seus pais aí. Agora vocês vão sentar para então tomar a ceia. Tá bem? Deus abençoe vocês mais uma vez, é o nosso desejo. A ceia, como sempre dizemos, também é um símbolo. Gostamos sempre de repetir isto. O pão é pão, continua pão, mas é símbolo, e assim nós o tomamos da vida de Jesus Cristo que foi entregue na nossa, para que nós não tivéssemos que morrer para pagar pelos nossos pecados. Ele pagou pelos nossos pecados. E o vinho, em nossa igreja, suco de uva, simboliza o sangue. O sangue que, quando nós confessamos os nossos pecados, esse sangue nos purifica de todos os nossos pecados. Vamos então assim participar.
hora de gratidão, sobretudo pela vida de Jesus entregue no lugar da nossa vida. Com gratidão, tomemos do pão. Ao participarmos do cálice, tomando esse suco de uva, que simboliza alegria, nos alegramos pela vida que nós temos, nos alegramos pelo ano que nós tivemos, mesmo aqueles que tivemos ano cheio de dificuldades. Aqui nos encontramos, estamos diante do Senhor, e só com alegria chegamos diante dele. Tomemos então com alegria o cálice. O coro vai agora nos inspirar, louvando ao nosso Deus com uma música. Em seguida, encerraremos o nosso culto. Aleluia.
E que então em 2014 o Senhor te conceda o seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Vamos juntos desejar isso uns aos outros? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Enquanto nós cantamos, nos saudemos uns aos outros, dizendo que rompe a aurora, vai-se embora, mais um ano de labor, o ano fim nunca mais veremos. O ano novo, hoje recebemos. Feliz 2014 para todos vocês. Quem puder ficar, vai entrar no ar agora o programa Convite à Vida. É um musical experimentando Deus, feito pelas igrejas evangélicas de Goiânia. Quem não puder, até domingo, se Deus quiser.